E aí, Reclamers, beleza? Estamos chegando na área e olha que bacana, hoje a gente tem matéria de capa por aqui que vocês adoram. Eu bati um super papo lá na Riviera Francesa com esse cara que eu sou super fã e que saiu já há alguns anos do Brasil para abrir a sua própria agência, PJ Pereira. E você vai ver também. Felipe Luque, da Lilara TBWA, faz uma análise pra gente da categoria Outdoor do Cannes Lions desse ano. Um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos é a proteção dos dados. Recentemente rolou o escândalo da Cambridge Analytica com os vazamentos aí dos dados dos usuários do Facebook. Lá na Europa, a legislação já está muito mais avançada do que aqui no Brasil. E a gente conversou com algumas pessoas para entender melhor sobre o assunto. Se liga. Bom, primeiro de tudo é a transparência e responsabilidade para trabalhar com dados. A gente sabe a dificuldade que é, principalmente para as agências, entrarem dentro das empresas e terem o controle desses dados. E a primeira tarefa disso tudo é ter muita responsabilidade com o que está sendo manipulado e o que está sendo mexido ali dentro. E o uso de dados, de captação de dados, ele vai desde uma campanha de panfletagem até captações em outras frentes, digital ou não, outras integrações que são mais tecnológicas, né? Aqui na Europa a gente já tem a GDPR que rola com bastante força, aplicando multas altíssimas. No Brasil a gente está aí, enfim, nos finalmente do LGPD, então é saber o que a gente pode daqui para frente fazer ou não com os dados, né? Até linkando isso com criatividade, a gente tem aí, enfim, alguns bons trabalhos super criativos que às vezes vão acabar sendo deixados de lado porque não estão adequados com as leis, com os compliances de mercado. Então, transparência, entendimento e saber a manipulação disso para criar boas ideias ou para um outro lado aí de vendas ou hard sell dos clientes, que é super importante também. A importância do dado pra gente, porque a gente quer conhecer o nosso consumidor melhor do que ninguém. Porque desde a hora que eu vou decidir qual é a nossa estratégia de patrocínio, esse dado pode ter valor para mim. Não é só um dado para entregar uma mídia programática ou para fazer uma segmentação melhor. É um dado que pode ajudar a gente a redefinir o posicionamento de uma marca. Ou um dado que pode ajudar a gente a identificar alguma tendência de comportamento, de consumo, de ingrediente. E isso é uma tendência super forte que a gente está observando no mercado inteiro. Como a gente consegue antecipar esses movimentos, antecipar essas tendências? Porque a gente está com o dedo no pulso do consumidor. E a preocupação que a gente tem que ter com a privacidade do consumidor é tão grande quanto a preocupação que a gente tem que ter com oferecer uma experiência única para ele. I work in the UK, so we have GDPR, right? So Europe is probably like, the continent that is the most advanced in having governments and having regulation. So they're leading the path on it. But I think as marketers, either your brand or your agency, we need to be like ever more step forward compared to the regulation, because we have a better understanding of the technology, the digital landscape and the data economy that we are right now. So in my view, we should create a standard of ethics. You know what the law is allowing you to do, but doesn't mean it is right. And I think, the brands that is going to lead this type of conversation and educate, the consumer around the data economy and earning that trust, they are going to be the brands who's going to win in the next few years. Acho que a Europa, eles estão com outro olhar já relacionado a dados, isso impacta em diversas frentes, nesse caso impactando UX, em criatividade, enfim, como você fazer com os dois caminhos, né? Sharing things on social is a bit like welcoming people into your home, and I still believe some people, they don't know that they're welcoming people that they ignore totally into their home. So that's why emphasizing on what I just said, it's our responsibility to start to educate everybody in this data economy and how they can be more aware of what they're sharing into social platforms. A gente vai ver cada vez mais falar de dados de uma forma muito mais rica e que esse conteúdo vai estar presente, enfim, nos próximos festivais, em outros festivais, e que isso vai dar muito o que falar ainda. E data, no final, ele é o combustível, ele não é a criatividade em si. A mídia programática, a precisão, ela nunca vai substituir a criatividade, mas ela pode tornar a criatividade mais efetiva, ela pode fazer a gente encontrar as pessoas certas, encontrar um insight que é mais valioso para isso. E acho que esse é o assunto que vai explodir nos próximos anos aqui.
PJ Pereira é um dos fundadores da agência Clique, a primeira agência do Brasil especializada em marketing de internet. Ele se mudou há alguns anos para os Estados Unidos e tem sempre aquele olhar criativo e inovador. Hoje, ele comanda a Pereira Odell e é o autor da trilogia Deuses de Dois Mundos. Eu bati um super papo com ele lá na Riviera Francesa. Com essa vista maravilhosa, a gente sempre aproveita para entrevistar os grandes criativos do mundo. Ao meu lado, PJ Pereira, da Pereira Odell. O PJ esse ano foi presidente do júri da categoria Social e Influencer. Social, o ambiente da conversa, ele é menos parecido com um cinema e mais parecido com uma festa, onde as pessoas vão lá para conversar com os amigos. Então é sobre ele e os amigos dele, para você merecer, fazer por merecer essa presença entre as pessoas e os amigos nessa festa que o mundo criou. Você precisa trazer a sua garrafa de vinho, precisa trazer a cerveja, precisa trazer um papo interessante, porque ninguém vai para a festa para ser palestrado. Imagina, você vai na festa com seus amigos e aparece o sujeito da emo aí pra tentar te convencer. É chato, né? A busca por velocidade e tempo, se adaptar ao que tá na moda, o que não tá, o que as pessoas estão dizendo, o que o mundo tá procurando. Propósito também. Eu acho que no final das contas, essa é uma mudança bem fundamental no jeito de olhar o trabalho. Tanto que se você olhar o Grand Prix, por exemplo, de Social desse ano, foi para uma campanha, não é nem uma campanha, para uma resposta que a Wendy's, que é uma rede de fast food americana, a bandeira deles sempre foi que eles não congelam a carne. E eles sempre usaram isso para dar umas cotoveladas nos concorrentes. Eles congelam a carne, a gente não, porque congelar a carne é o fim do mundo. Teve um dia que o Fortnite, que é o jogo possivelmente mais popular do mundo hoje e que meio que virou uma mídia social, o Fortnite começou a fazer um evento de alguns dias em que era um jogo entre os hambúrgueres e as pizzas. Todo mundo começou a conversar com ele e perguntaram para eles: como é que você vai participar disso? Vai entrar nessa? Todo mundo vai, eles vão entrar do lado do hambúrguer, ou eles vão entrar do lado da pizza porque eles vão ser contra os outros hambúrgueres. Aí eles, olhando as imagens, eles perceberam que no lado dos hambúrgueres, nas hamburguerias, no lado tinha uns freezers. Ele vai assim: não, eu vou lá. Eu vou participar, mas eu não vou para atirar e brigar com outras pessoas. Eu vou para destruir os freezers. Aí as pessoas começaram a ver, achar engraçado. Daqui a pouco começa a entrar mais gente, a ponto do Fortnite ter que abolir os freezers porque tirar todos os freezers do jogo porque estava distraindo todo mundo da audiência, distraindo todo mundo demais. O que você acha das empresas de tecnologia cada vez mais, como Apple, Facebook, Google, trazerem publicitários? Eles estão tirando proveito de uma oportunidade. Eles concorrem por dois motivos. Eles concorrem porque eles pagam bem, eles podem proporcionar uma vida mais tranquila no momento onde a propaganda está sofrendo uma crise de confiança, uma crise de diversão. A gente trabalha numa área que sempre teve orgulho de ser uma das profissões mais divertidas do mundo, mas à medida que a relação entre clientes e anunciantes começou a se deteriorar, começou a virar uma relação mais de adversário do que de parceiro, o divertimento e o entusiasmo começou a reduzir. E aí os grandes talentos da indústria começaram a olhar e falaram assim: eu não sei se eu quero isso para mim. Alguma hora você olha assim: eu já ganhei dinheiro suficiente, eu já conquistei nome suficiente, ou eu já me diverti o suficiente, eu vou fazer outra coisa. E eu acho que todo mundo perde com isso. Um anunciante pode até olhar e achar assim: não, olha, eu estou fazendo isso é bom para mim porque eu estou negociando aqui para o meu fee ser um pouco menor, para o formato ser um pouco melhor para mim, eu estou ganhando aqui. O cara de compras que trabalha lá vai ganhar o bônus dele porque
porque ele conseguiu baixar aquele valor e negociar um termos diferentes. O que quer que seja. O fato é que, na hora que essa relação virou uma relação adversária, em vez de colaboração, as pessoas estão começando a ir embora. E se as pessoas forem embora, todo mundo perde. Uma hora o bumerangue volta e bate na sua nuca. Lá em São Francisco, nos Estados Unidos de uma maneira geral, o trabalho é tão maçante como no Brasil, por exemplo, as pessoas não têm hora para entrar, nem hora para... Tem hora para entrar, mas não tem hora para sair. Nova York é muito parecido com São Paulo, bem intensa a coisa, se trabalha até tarde. São Francisco é uma cidade que se recusa a isso. Se recusa a fazer assim, não, é uma cidade que é muito outdoor, então as pessoas chegam um pouco mais tarde, saem cedo, mas elas fazem o trabalho do mesmo jeito. É um trabalho que é pra ser tão legal, cara, porque você passar coisa legal pra gente, pra chegar a coisa bacana pra vocês, o processo tem que ser bacana, tem que ser leve, tem que ser divertido. Quanto mais a gente tira a diversão do trabalho, porque tem gente que tem inveja que os outros trabalham e se divertem e outros não. Ou porque outros não entendem que o trabalho criativo precisa de um estado emocional mais bacana. Ou porque você não consegue arrumar uma maneira de justificar para o seu mundo financeiro que a criatividade e que essa leveza do ambiente de trabalho gera resultados. Se você não consegue fazer isso, você está começando a perder o trem da história e não está preparado mais para ser o CMO. Acho que a geração nova de CMOs que está vindo aí tem essa consciência. As aposentadorias estão acontecendo por vontade própria, porque alguns desses poderosos estão percebendo, e poderosos de vários lados, né? Alguns desses poderosos estão percebendo que eles vão ser colocados de escanteio, então eles estão saindo por conta própria, e outros porque estão sendo colocados de escanteio porque eles já não estão entregando mais. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Eu acho que não é uma coincidência que o profissional de marketing mais badalado do mundo seja um brasileiro, que é o Fernando Machado. Ele é o mais celebrado entre todos. Porque ele cresceu, a formação dele é num mercado onde a propaganda sempre foi alegre, sempre foi animada, sempre foi respeitada. Eu digo para os gringos que no Brasil o equivalente brasileiro do James Brown, que é o Jorge Ben, criou uma música que foi primeiro lugar nas paradas e que toca 30 anos depois, ainda toca em casamento. Escreveu a música famosa com o nome de uma agência de propaganda. Eles não entendem isso. O Brasil ama propaganda e sempre tratou a propaganda de uma maneira muito leve, muito bacana, com uma aura legal. E a gente estava perdendo isso. Eu acho que a gente volta. Eu acho que a gente traz de volta. E eu acho que o que vai fazer isso que vai permitir que isso aconteça é exatamente essa poda que está acontecendo nas agências e entre os marqueteiros. Também tem uma questão cultural das agências, que para quem não sabe, os processos são muito longos, pelo menos no Brasil, não sei se em São Francisco. Você tem 500 reuniões, você passa por 500 pessoas, as reuniões são lotadas, vem toda a área que atende a conta, vem cliente. E aí eu acho que o processo fica muito maçante. O cliente topou, aí daqui a pouco ele fala, não quero, porque o presidente agora viu e não quer mais, a gente não quer mais, é outra coisa. Também precisa ter uma disciplina e um respeito do cliente pelo trabalho da agência e uma confiança, né? Parte desse problema vem das agências que exageraram na própria marca, em vez dos clientes, que exageraram em vamos fazer coisas que vão ser boas para mim, e que acontece. Quando eu converso com meus amigos no Brasil, eu vejo uma intenção sincera de fazer isso de uma maneira diferente. Eu acho que uma hora vai se perceber isso. Essa geração de CMOs acreditou numa mentira, que a criatividade não é a coisa mais importante. O que é importante é realmente entender dos números. Que é claro que é importante entender os números, mas quanto mais você faz os números serem a essência do seu trabalho, seu espírito do seu trabalho, mais você está dizendo para a companhia que o CFO pode fazer o seu trabalho melhor. Quanto mais o gosto e a compreensão das nuances e do imprevisível no lado do consumidor
passa a fazer parte das decisões, quanto mais a intuição passa a fazer parte, aquela coisa que gente como Steve Jobs tinha, eles deveriam ser os profetas da criatividade dentro do sistema executivo. E eu acho que tudo isso é por causa dessa coisa tacanha das agências e dos clientes começarem a brigar como se o ataque e a defesa de um time fossem os oponentes em vez de estar jogando no mesmo time. A grande crise da propaganda veio dessa animosidade entre os dois lados. Deuses de Dois Mundos é uma trilogia maravilhosa, são 3 livros e você fala dos orixás, da cultura negra, cultura afro. Por que você resolveu trazer esse tema? Eu cresci na classe média carioca, aprendendo que no dia 1º de janeiro você não vai à praia porque você vai pisar na macumba, entendeu? E um dia eu descobri que talvez não fosse bem assim, eu fui estudar e descobri que é um mundo tão fascinante quanto a mitologia grega, romana, nórdica. Ogum, para mim, eu ouvi falar de Ogum, eu corria. Porque você é uma coisa que não é pra mim, não. E aí, quando eu descobri que eu tinha sido negado essas histórias, eu vim escrever. E foi uma experiência incrível escrever isso tudo. É bom como disciplina criativa experimentar um outro lado da minha musculatura de criação e não só me ajudou a relaxar e a experimentar com outros tipos de história e a ver o entretenimento pelo ponto de vista do entretenimento puro também. Vai virar uma série de TV ou um filme depois, a gente vai tô começando a conversar sobre isso. Querido, obrigada, adorei. Maravilhoso. É isso, gente! Avião, cuidado com o disco voador, tira essa escada daí. E hoje, tirando onda de pianista, só que não, a gente vai pro intervalo e volta já já. Chegou a hora do Felipe Luque e da Liu Lara TBWA fazer uma análise da categoria Outdoor do Cannes Lions desse ano. É uma categoria que continua sendo absolutamente efervescente, relevante, com ideias incríveis. É uma categoria, acho que das mais tradicionais aqui de Cannes, assim, a que também mais sofreu transformação ao longo do tempo. Ela mudou muito, acho que se reinventou e hoje premia trabalhos com uma variedade, assim, um range muito grande. Trabalhos que têm interação com o mobile, trabalhos que são ativações, que geram conteúdos e são amplificados pelas redes sociais. Eu queria destacar a banca de fake news, um trabalho da Chait de Nova York, um trabalho que tem brasileiro na ficha e um trabalho que está completamente conectado com a cultura pop. Eles criaram uma banca de jornal onde todos os jornais e revistas dessa banca são fake news e fake news buscadas na internet. Tem um trabalho de design impecável e gerou um baita de um buzz. Então é um trabalho local que acaba sendo amplificado, né, pela sua pertinência, está plugado com o que o mundo está discutindo. Tem outro trabalho também da Chait de Nova York que eu acho que tem essa qualidade, que é a homenagem a Billie Jean. A Billie Jean foi aquela tenista que disputou uma partida contra um homem. E ela tinha um tênis azul e eles fizeram uma baita ativação incrível, onde você podia dar um Billie Jeanizer no seu tênis. Qualquer tênis podia virar um tênis Billie Jean, pagando um tributo a essa pioneira, assim, acho que do empoderamento feminino e na luta por direitos iguais e remuneração iguais nos esportes. Essa ideia também teve essa repercussão tão boa justamente por estar tão antenada com o que está acontecendo e o que está sendo discutido agora. Tem outro trabalho que eu também achei muito bacana, que é de um banco australiano, é da TBWA de Melbourne. E na época da parada gay, eles pegaram todas as ruas, as placas onde a rua era importante para o movimento gay e transformaram os postes, deixaram os postes mais alegres. Aquilo amplificou nas redes sociais, era geolocalizado. Tem um trabalho para o Beaubourg, né, para o centro do Pompidou de Paris, e eles criaram os souvenirs do Pompidou, porque só se vendia souvenirs da Torre Eiffel
da Notre Dame e outros pontos do Arco do Triunfo. E o Beaubourg é um baita museu importante lá. Então eles colocaram camelôs vendendo souvenirs inspirados no Beaubourg para gerar discussão. Acho que também é um trabalho super legal. É da Marcel, de Paris. Tem um trabalho que eu adoro, que é da Domino's. A Domino's se predispôs a encapar e tampar, asfaltar todos os buracos, porque os buracos atrapalhavam os entregadores de pizza Domino's. A pizza chegava na sua casa danificada, porque o entregador teria pego um buraco na calçada, então a Domino's foi lá e tampou o buraco de cidades dos Estados Unidos inteiro. Acho que isso é um baita feito. É a marca percebendo que ela pode ocupar outras áreas, outros nichos, além daqueles que ela já se pressupõe que ela ocupe, né? Uma marca se predispõe a tampar o buraco das ruas para o delivery delas. É uma marca famosa pelo delivery, chegar intacto na casa dos seus clientes. Então achei muito bacana essa ideia, o videocase é incrível. A Rússia é famosa por suas leis não favoráveis ao movimento LGBT. Então 6 ativistas foram para Moscou durante a Copa do Mundo, cada um com uma camisa de uma seleção diferente. E cada uma dessas camisas era uma das cores do arco-íris. E eles ficaram postando fotos no Instagram, um ao lado do outro, sem que as autoridades locais, a polícia percebesse o que eles estavam fazendo. Isso ganhou o mundo inteiro. Esses ativistas correram risco de vida. E essa ideia é uma ideia da Lola Mullenlowe de Madrid. Uma ideia absolutamente incrível, com um formato diferente, acho que de tudo que eu já tinha visto. Eu acho essa ideia fantástica. Todas essas ideias eram muito boas e todas eu acho que têm potencial para... Seria justo ganharem um Grand Prix, na minha opinião. Mas esse ano foi imbatível a campanha da Nike. Uma campanha talvez seguindo as receitas mais tradicionais da propaganda. Fotos lindas, 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 icônicas, usando grandes atletas, títulos completamente pertinentes e uma assinatura, talvez um dos conceitos mais tradicionais da história da propaganda, que é o Just Do It. A campanha de Nike foi Grand Prix pela sua força e pela capacidade que ela teve de gerar conversas e gerar um debate em torno do que estava acontecendo no esporte americano. Ela começa com aquele atleta que foi punido por não ficar em pé durante o hino nacional antes das partidas. E é uma campanha que fala sobre os atletas além do esporte, o papel de um atleta na sociedade, o que eles querem passar com as suas performances, o poder transformador do atleta, e que a marca sempre acreditou nisso. E é um Grand Prix merecidíssimo, é um Grand Prix que entra para a história da propaganda. Bom, gente, é desse lugar incrível, Blue Note, aqui em São Paulo, que eu me despeço do programa de hoje. Aliás, minha mãe ia ficar até orgulhosa, gente, de me ver sentada aqui ao lado do piano, já que ela toca tão bem e eu não toco porcaria nenhuma. Infelizmente, esse talento eu não herdei. Olha, te lembrando que toda terça-feira, às 21 horas, temos Rock Reclame na Kiss FM. Toda quarta-feira temos o quê, queridos? Vídeo inédito no nosso canal do YouTube. E nas nossas redes sociais também, hein? Juntos com conteúdo inédito e diário. Um beijão! Fui!